Fala pessoal, primeiro vídeo do canal, sejam muito bem-vindos. Vocês devem me conhecer muito provavelmente do Instagram, onde eu no perfil @farias.colorado há alguns meses, tenho comentado sobre o Internacional, mas eu não esperava gravar esse primeiro vídeo num momento de tanta dor, após a nossa perda do Campeonato Brasileiro, ontem com requintes de crueldade, erros da arbitragem, assim como já havia sendo, nas rodadas anteriores. Eu gostaria que você, se ainda não é inscrito no canal, se inscrevesse. Muito importante deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações para que sempre que eu poste um vídeo novo, vocês recebam em tempo real para virem aqui imediatamente, se quiserem. Eu espero que queiram assistir e me dar essa moral. Eu sou o Gregório Farias e toca a vinheta. Temporada nova que se inicia, mas não tem como ser diferente, a gente precisa repercutir, o que aconteceu ontem. E o que aconteceu ontem, os erros da arbitragem que tiraram o título internacional, eles não começaram quando o Wilton Pereira Sampaio apitou o começo de jogo, ontem no estádio Beira-Rio. Eles já vêm acontecendo há algum tempo. O Internacional começou a perder o campeonato no choro dos gremistas pós-Grenal. Naquele final de jogo em que o Inter faz uma virada épica, em que no lance do pênalti do Kahneman, indiscutível, houve muito choro, mas que a principal reclamação gremista se concentrava num possível pênalti em cima do Ferreira, que havia ocorrido minutos antes. Um pênalti que, se marcado, poderia alterar a história daquele confronto. Veja bem, quanto ao lance do Kahneman, nunca teve muita discussão. Quer dizer, pelo menos de qualquer pessoa imparcial, porque todos os comentaristas de arbitragem, especialistas, analistas de futebol que entendem a regra, viram claramente um braço aberto demais do Kahneman interferindo na jogada, um pênalti claríssimo. Já no pênalti, suposto pênalti em cima do Ferreirinha, a coisa foi mais complicada. Houve quem dissesse que foi pênalti e houve quem dissesse que não foi. Aliás, diga-se de passagem, a maioria dos analistas disseram que não foi, mas nada que impedisse o Grêmio de chorar. Já no jogo seguinte, diante do Bragantino, um pênalti em que uma bola toca num braço aberto, após cruzamento, um braço aberto do jogador do Bragantino, mas que a princípio resbalaria na barriga do jogador antes de tocar no braço. A regra diz que quando a bola bate no corpo do jogador antes de tocar no braço, alterando a sua trajetória em direção ao braço do marcador, não há o pênalti. Mas o que se viu naquele lance por parte também da maioria dos comentaristas de arbitragem foi que o toque na barriga do jogador do Bragantino não foi o suficiente para alterar a trajetória da bola, ou seja, a bola já iria de encontro ao braço. Há inclusive uma possível interpretação de que a bola não teria batido na barriga do jogador, e sim raspado na camiseta, movimentando a camiseta e dando a impressão de que houve um toque na barriga, dada a sutileza daquele movimento. No jogo seguinte, após um chororo enorme do Flamengo, o Internacional contra o Atlético Paranaense já começou a ser prejudicado pela arbitragem na sua reta final de Campeonato Brasileiro. Lembremos que o Abel Braga, rodadas antes, quando o Internacional começou a vencer e vencer todas as suas partidas, dizia: não olhem para o Inter, deixem o Inter quieto, prefiro que continuem nos tratando como patinho feio e não nos vejam como candidatos ao título. Porque o Abel sabia que a partir do momento que vissem o Inter como uma ameaça ao título do Flamengo, neste campeonato de cartas marcadas, a coisa começaria a se complicar para o Internacional em termos de arbitragem. E foi o que aconteceu. Após o choro do Flamengo, pegando o embalo do choro dos gremistas do jogo anterior, o Internacional foi prejudicado contra o Atlético Paranaense num empate que ficou de bom tamanho pelo que foi o jogo. O Internacional tratava o empate como um bom resultado naquele momento, mas que nos instantes finais da partida, em um lance dentro da área do Atlético Paranaense, o zagueiro fura em bola e com a sua mão ele acaba com uma mão completamente aberta em um movimento aparentemente voluntário, ele coloca a mão na bola e a conduz para frente, num lance em que nem no vôlei seria permitido, porque ele deu um toque contínuo na bola com a sua mão. Um lance claríssimo de pênalti, a meu ver, em que o árbitro de campo não marca e o VAR sequer o aciona e manda o jogo seguir em questão de segundos.
A gente viu ontem no pênalti, né, sonegado para o Inter, após análise no VAR, que o árbitro de vídeo ficou 3 minutos analisando e conversando com o árbitro de campo após o toque na mão do Ramiro. E naquele lance claríssimo de pênalti, a decisão foi tomada em poucos segundos e já foi autorizada a cobrança de escanteio por parte do Inter. Ali começou o que terminaria com a perda do título internacional. Foram 3 pontos que poderiam, né, num caso de cobrança convertida, serem somados aos 70 que o Inter teve no fim desse campeonato. No jogo seguinte contra o Sport, um lance em que com razão se criticou o Lomba e a defesa do Inter por terem parado sem que o árbitro tivesse apitado, mas um lance em que é evidente que a bola saiu, porque o lateral do Sport, ele faz o cruzamento de chapa e a bola de chapa ela faz uma curva que ela vai por fora do campo e quica na linha. Só o fato de ela quicar na linha no final da curva já é o indicativo de que anteriormente no movimento, né, da bola ela tinha feito a curva por fora. Ela não é uma bola que vai reta para quicar na linha. Ela faz uma parábola, né, ela faz um arco e acaba batendo em cima da linha. Mas antes ela tinha saído. E a saída foi tão óbvia que o time do Inter parou, porque ninguém imaginou, ingenuamente, que o árbitro erraria. Ali, o Internacional perdeu o jogo. Foram, né, um ponto que foi tirado do Inter, no mínimo, né, porque daqui a pouco, se o placar tivesse ficado 1-1, o Internacional naquele momento dominava, recém havia empatado a partida. Foi um baque ter tomado aquele gol, complicou os planos do Inter. No mínimo um ponto que o Inter perdeu ali, poderia ser até 3. No jogo contra o Vasco, o Inter venceu, mas quem é que vai se esquecer do pênalti mandrake dado em cima do Cano, num lance em que o Cuesta está marcando o Cano tropeça nas próprias pernas, chuta o chão, cai sozinho bizonhamente. O pênalti, né, marcado em campo foi revisto pelo árbitro após o VAR o chamar, e mesmo assim ele manteve a sua decisão. Uma decisão absurda. Eu não vi uma viva alma dizer que foi pênalti. Nesse país, nenhum comentarista de arbitragem de lugar nenhum falou que aquilo foi pênalti, porque não foi um erro crasso do centroavante, bom centroavante Cano, que na frente do goleiro chutou o chão. Mas o árbitro assinalou o pênalti, o cartão pro Cuesta, e mesmo revendo manteve a sua decisão absurda. Cartão pro Cuesta que o tirou do jogo contra o Flamengo. Nós poderíamos ter perdido o campeonato ali, mas o Cano errou o pênalti, quis o destino que ele errasse um pênalti, né, fazendo valer o chavão, pênalti roubado não entra, mas não teve o que fazer quanto à suspensão do Cuesta. Tivemos que enfrentar o Flamengo com a dupla de zaga inteira reserva, né, uma vez que o Moledo já havia rompido o ligamento, o quarto titular do Inter com ruptura de ligamento na temporada. Pois bem, fomos com 2 zagueiros de 20 anos enfrentar o melhor ataque do país. E perdemos o jogo a partir do momento em que Rodinei é expulso, num lance em que ele está conduzindo a bola e em uma interceptação muito rápida do Felipe Luiz, acaba sobrando no calcanhar do Felipe Luiz o pé do Rodinei, que inicialmente, né, era para tocar na bola. Esse pé estava com o calcanhar no chão no momento do pisão e foi uma pisada apenas com a planta do pé. Lances como esse ao longo do campeonato inteiro pelo próprio Rafael Claus, inclusive lances mais graves do que esse, com pisadas muito mais altas e muito mais violentas, o Claus sempre deu amarelo. Contra o Flamengo ele ia dar amarelo. O VAR o chamou, ele viu alguma coisa no vídeo que ninguém viu e deu vermelho. Num lance em que ao longo do campeonato inteiro, inclusive num Grenal, ele deu cartão amarelo pro Cortez em cima do Heitor, num lance muito parecido. Né, quando era para beneficiar o Flamengo, a interpretação foi alterada. E no jogo final, ontem a gente tem simplesmente um pênalti claríssimo sonegado, um pênalti marcado pelo árbitro em campo, em tempo real, que viu o lance e que ao ver o VAR, a única explicação possível, a única coisa lógica possível era ele confirmar a sua marcação, porque no VAR é muito mais pênalti do que à primeira vista. Porque tu vê o braço do Ramiro completamente aberto. Inclusive o senhor Leonardo Gaciba deu curso de arbitragem, né? Ele que é o chefe da arbitragem, deu uma palestra sobre arbitragem, tendo um lance muito parecido num jogo entre Flamengo e Grêmio na temporada anterior, em que o lateral Léo Moura deixa um braço aberto, um pouco menos aberto inclusive que o Ramiro no jogo de ontem, e o pênalti é assinalado, né? Não é considerado o braço de apoio porque o braço está muito aberto, num movimento muito, né, muito amplo.
que acaba fazendo com que ele intercepte a bola com a mão. Naquele lance, o Gaciba orientou toda a arbitragem a marcar pênalti nessas situações. E o lance do Inter foi mais pênalti do que aquele. Mas como era o Flamengo que estava para ser campeão, não foi marcado pênalti ontem. Após analisar o VAR, o árbitro mudou de ideia e retirou um pênalti que eu vi diversos comentaristas de arbitragem hoje, todos falarem que foi pênalti. Pênalti, claro. Mas não terminou por aí. O Inter ainda teve um gol muito legal, anulado pelo árbitro de campo. Inclusive, não dá nem para dizer que foi anulado, porque quando o Abel Hernandes cabeceia a bola, antes do Cássio segurar ela firme, a bola sobra, fica viva na área, e antes do jogador colorado empurrar para a rede, o árbitro já apita e para o lance. Portanto, não tinha nem como o VAR interferir e dizer para o juiz de campo: vem ver o vídeo aqui, porque não foi falta no Cássio, uma vez que ele parou a jogada antes do gol sair. Instantes, segundos, talvez menos de um segundo antes do gol sair. Como o lance já estava parado, o VAR não pôde considerar que aquilo foi um gol anulado e não pôde chamar o árbitro para rever. Foi tirado o gol do Inter. Com um pênalti, um gol mal anulado, o Internacional poderia ter saído de campo ontem com 2-0 e mesmo com todos aqueles erros da arbitragem anteriores, poderia sim ter saído campeão. Com tudo que jogou, tem gente falando que jogou mal, enfim, mas mesmo jogando da maneira que jogou, se tivesse justiça, se tivesse uma arbitragem correta, teria ganhado por 2-0 e era para ser campeão. Então nos mentiram que 2005 teria sido diferente com o VAR. O VAR ele não veio para impedir que ocorressem erros e prejuízos pela arbitragem. O VAR veio para ser mais um instrumento para ocorrer o erro da arbitragem e favorecer alguns clubes, geralmente sempre os mesmos. Corinthians, Flamengo, clubes de massa, clubes que têm poderio político e econômico no país, porque são eles que acabam gerando os maiores frutos para a CBF. Infelizmente, os erros sempre são a favor deles e, por coincidência, sempre é o Inter que está disputando o campeonato com essas grandes equipes, equipes de massa. O Inter não chega para disputar um campeonato com uma equipe como um Santos, como um Cruzeiro. Quando o Inter chega é para disputar contra essa, o Inter acaba sendo prejudicado. E agora a temporada se inicia com esse baque. Lembramos o que aconteceu após perdermos o campeonato de 2005 no apito. Em 2006 nós vencemos a Libertadores do Mundo. Se ocorresse algo parecido agora em 2021, hein? Que o nosso elenco, a figura também do nosso novo treinador, consiga transformar toda essa frustração e essa raiva com a injustiça que ocorreu ontem em motivação, em combustível, para que a próxima temporada, que se inicia agora na segunda-feira, Campeonato Gaúcho, seja uma temporada das mais bem-sucedidas da história do Internacional. Muito obrigado, não esquece de dar o like, e ativar as notificações.